Gui, essa região do anterior do cotovelo a gente chama de sangrador, tá? Beleza? Porque antigamente era por aqui que o pessoal fazia as transfusões e se você acerta uma artéria, geralmente você tem um ferimento muito grave. Nossa, que bom que não pegou naquela artéria que você consegue plantar as coisas, né? A artéria que você consegue plantar as coisas, que artéria? A horta. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Ai, droga, travou. Ai, caramba. Obrigado. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, e com vocês um episódio hoje muito esportivo pra vocês. Eu sou o Maicon, professor de esgrima, professor de educação física. Pô, agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui e espero poder contribuir com vocês. Perfeito, eu que agradeço a sua presença aí por você enriquecer ainda mais esse canal e a gente fazer esses temas super diferenciados, né? Então hoje tá aqui o Maicon, também conhecido como Choco, né? E ele vai falar um pouco pra gente desse esporte que não é muito difundido, né? Que é a esgrima, especialmente esgrima paraolímpica, né? O que você pode falar um pouco pra gente? Bem, esgrima paralímpica, esgrima em cadeira de rodas, é um esporte de combate que nasce com o objetivo de reabilitação de pessoas com deficiência físico-motora. A esgrima ela não tem ao certo quando ela nasce, né? A partir do momento que o homem empunha um pedaço de pau para se defender de algum animal ou para defender um território, começa aí a esgrima. E todos os povos fizeram a utilização da esgrima para defender o seu território ou dentro da sua cultura. No mundo, a esgrima se desenvolveu no sentido das guerras e com o surgimento da pólvora, ela acabou sendo mais difundida ainda. Os primeiros a sistematizarem o ensino da esgrima foram os gregos, em especial os espartanos, posteriormente os romanos. Mas por que se fala tanto da França? Porque é na França que o esporte ele é reinventado. Através de um padre francês, ele forja a primeira máscara de fio trançado, possibilitando as pessoas a poderem praticar a esgrima, poder treinar. A gente tinha esse jogo de espadas, assim, não como apenas um jogo, né? Mas como uma disputa. Então a gente tinha danos ali, por exemplo, de perfuração, que pode afetar qualquer órgão vital, assim, impedindo o seu funcionamento, né? Sim. Como tem as lesões por corte, que aí poderia desde romper algum vaso sanguíneo, como também decepar algum membro, né? Sim, bem lembrado. Povos antigos pensavam a esgrima. A esgrima de antigamente não é a mesma esgrima que se tem hoje. Era uma esgrima mais bruta, mais de força. Você vai utilizar. Se nós pegarmos alguns exemplos de alguns filmes que são mais brutos, assim, que eram espadas de duas mãos, era mais essa esgrima que era utilizada. Os espanhóis forjando um metal mais leve, mais fino, eles percebem, opa, com esse tipo de metal eu consigo utilizar mais a destreza, mais habilidades, e aí começa a aproximar um pouco da esgrima que a gente se tem até próximo da hoje. Não é a mesma, mas se aproxima. A esgrima ela traz no sentido de o domínio das artes das armas brancas. E quais são essas armas? Se resumem nas 3 armas, que é o florete, que é essa arma. O florete é uma arma de convenção, né? O que é a convenção? O florete, a convenção diz o seguinte, que só pode atacar, tem a prioridade do toque, quem inicia a ação ofensiva. Ou seja, para eu marcar o ponto, eu preciso ter essa prioridade. Como que eu consigo essa prioridade no jogo? Iniciando a ação ofensiva. Se eu estou jogando com você, quem iniciar a ação ofensiva primeiro tem o direito a marcar o ponto. A segunda arma é a espada, que é essa arma, né? Ela tem uma particularidade que ela é diferente do florete. Na esgrima convencional vale o corpo inteiro, desde o pé até a máscara. Na esgrima em cadeira de rodas não é permitido utilizar esse tipo de punho, porque ele modifica a envergadura. Então nós utilizamos mais esse punho, que é o punho anatômico, tá? E tem como objetivo tocar de ponta o oponente. E a esgrima, ela traz muito bem o objetivo da esgrima, que é tocar sem ser tocado. Essa arma não tem convenção. Quem tocar primeiro, marca o ponto. Tem um copo também. Tem um copo que é bem maior. Então nós costumamos dizer o seguinte, que eu utilizo o copo como o meu escudo, né? Então eu protejo o meu antebraço inteiro com ele, certo? E a terceira arma, que é uma das armas que são
nós dizemos que é uma arma de exército, uma arma de cavalaria, que é o sabre. O sabre, ele tem como objetivo tocar de corte, contra corte, vamos lá, e de ponta. Meu Deus, é isso aí. O sabre, para jogar o sabre, vamos precisar utilizar um outro equipamento também. Além dessa jaqueta de segurança, você vai utilizar uma jaqueta metálica que virá até o seu punho, até a sua mão. Superfície válida da cintura para cima, tudo. Mão, braço, exceto mãos. Ok? Membro inferior não vale. Ela é utilizada muito nas guerras e em resoluções de problemas também. Vamos supor que nós dois tivéssemos uma discussão. Você fala alguma coisa, eu me senti ofendido e eu exijo que você peça desculpas e você não quer pedir desculpa. E aí eu me senti ofendido. Olha, eu exijo que você peça desculpas, se você não se desculpar, eu te desafio por um duelo. Geralmente os duelos aconteciam na arma de espada, né? Na Europa era muito comum se resolver os problemas dessa forma. Já no Brasil, nós tivemos duelos? Sim. Olavo Bilac chegou a duelar com um grande amigo dele e acabou ferindo o amigo dele na barriga por um desentendimento que eles tiveram. E um grande acontecimento, um grande duelo que foi marcado foi entre Olavo Bilac e Raul Pompeia. Eles chegam a empunhar a espada um de frente para o outro, mas no momento do combate, o pessoal que deixa disso intervém e o combate não acontece. Bom, legal, né? Senão teríamos o quê? Mais uma tragédia nessa história, né? Isso. E aí o que poderia acontecer? Geralmente os duelos eles tinham os contratos, que poderia ser até a primeira gota de sangue, quem sangrasse primeiro teria a razão perdida, ou até a morte. E hoje, né, a gente tem todo um sistema elétrico nessas roupas, nas espadas e tudo mais, justamente por a pontuação ser marcada dessa forma, né? Sim, nós chamamos de materialidade do toque. Existe um botão na ponta do florete da espada e elas materializam o toque. O que é materializar o toque? Quer dizer que houve um toque realmente que foi dado no oponente. Mas vai com o florete, o sabre não tem um botão na ponta. Não, ele não tem botão na ponta, porém ele inteiro estará eletrizado. Se ele toca no colete metálico do oponente, acenderá uma luz e fará um barulho acusando essa materialidade do toque. Então, após a gente falar todo esse detalhe da esgrima no geral, né, vamos tentar detalhar agora a esgrima paralímpica, né? E para isso a gente precisa entender um pouco da natureza, né, dos problemas ali, das causas dos cadeirantes. Certo? Então, mais uma vez, a nossa mesa didática. Vamos então falar um pouco a respeito da deficiência física motora, já que a gente falou dos atletas paraolímpicos. Para a gente começar falando disso, vamos relacionar o nosso sistema nervoso central. Ele tem uma estrutura mais ou menos dessa forma e ele pode ser dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo a gente encontra o cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, entre outros. E a medula espinhal percorre por todas as nossas costas. Temos dois tipos de impulsos elétricos no nosso corpo. Um que apresenta um sentido ascendente, que é o responsável por chegar até o cérebro. No sistema nervoso central é processada as informações e emite uma resposta, um impulso elétrico no sentido descendente, que é para o resto do corpo. E sobre a medula espinhal, precisamos relacionar agora que ela tem uma proteção a mais, que é a coluna vertebral. Esses ossos, eles são discos que nós chamamos de vértebras. E as vértebras podem ser separadas em 4 grupos. O grupo das vértebras cervicais, que variam de 1 a 7, e chamamos cada vértebra de C1 a C7. O outro grupo de vértebras que temos são as vértebras torácicas, que elas variam de T1 a T12. Temos as vértebras lombares, que são de L1 a L5. E temos as vértebras sacrais, que são de S1 a S5. Falando agora da função, né? Então pensando na inervação, saindo da ramificação de C1 a C8, e você encontrará em alguns materiais e alguns livros como C1 a C8. Existe a vértebra C7, só que a C8 é uma inervação, que é responsável por inervar os membros superiores. Já o controle de tronco, nós temos as inervações saindo de T1 a T12.
não só do controle de tronco, como também da respiração, o nervo frênico que inerva o diafragma e também a temperatura, o controle de temperatura por transpiração. De L1 a L5, os membros inferiores que vão ser inervados. De S1 a S5, temos a inervação de intestino e bexiga. Uma observação importante a fazer: pensando na lesão medular, se ocorre uma lesão na região da C5, nós teremos um comprometimento e aí nós traremos como tetraplegia. Os 4 membros serão comprometidos, braços e membros inferiores. Se essa lesão ela acontece na região da torácica, na T1, T2, por exemplo, nós teremos a paraplegia, onde os membros superiores não são comprometidos, os braços têm a funcionalidade, porém os membros inferiores serão comprometidos. Essas lesões que a gente acabou de falar, que pode causar, né, a tetraplegia e a paraplegia, a gente pode envolver causas congênitas, que são causas ali durante o desenvolvimento do embrião, né? Sim. E as causas adquiridas. Dentre elas, a gente pode ter desde doenças por viroses, tipo a poliomielite, né? E a gente pode ter também acidentes automobilísticos. E essas lesões podem justamente comprimir essas vértebras, né? Ou bloquear aquele sinal que a gente falou, aqueles impulsos elétricos, impedindo o movimento desses outros membros. Então, dirijam com consciência. Exatamente. A esgrima em cadeira de rodas, ela não é só para pessoa que teve alguma lesão medular. Ela é voltada também para pessoas que têm algum tipo de amputação ou má formação congênita. Tá? A esgrima em cadeira de rodas, ela difere da esgrima convencional somente em algumas adaptações. As regras são as mesmas, o estilo, a tática de jogo são os mesmos. No entanto, na esgrima em cadeira de rodas temos as principais adaptações, que são a cadeira de rodas, que é a principal adaptação. A segunda adaptação é o fixador, onde a cadeira de rodas ela fica presa. Os atiradores, as pessoas que estão em pista jogando mesmo, a pessoa que está na cadeira de rodas, ela não movimenta a cadeira de rodas. No entanto, não há deslocamento no jogo, mas há muita movimentação sobre a cadeira de rodas. Ela não vai ficar parada, mas ela tem muito controle para se jogar. Esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Quero muito agradecer o Choco por essa presença aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, fico extremamente contente de ter vindo. Muito obrigado. E é o seguinte, o Choco ele treina a seleção brasileira paralímpica de esgrima, certo? Isso. Estamos indo para a Copa do Mundo dia 2 de julho. Torçam por nós. Então, Copa do Mundo em Varsóvia, na Polônia. Representando o Brasil, muito feliz de ter a minha primeira competição internacional, tendo com a seleção brasileira, treino a equipe paralímpica da Unicamp. E se você tem interesse em fazer esgrima, você assistir lá Piratas do Caribe, Star Wars e nossa, quero fazer esgrima, mas não tem. Tem. Em Campinas nós temos 2 lugares onde você pode fazer esgrima. Na Unicamp e no Instituto MOOD, MOOD. É só pesquisar no Facebook ali pela Esgrima Unicamp e você vai ter todas as informações de horários, quantos são os treinos. Eu preciso ter material para praticar? Não, você não precisa comprar nada para praticar, basta ter aquele fogo interno de querer praticar esgrima, de querer jogar, e aí a gente está lá para te ajudar, tanto no Unicamp quanto no Instituto MOOD. Muito legal. E qualquer coisa, segue aqui nas descrições o link do perfil aqui no Facebook do Choco, para você entrar em contato, você que tem esse interesse, né, em fazer esgrima, em lutar e... Bacana. Isso aí, certo? Então, galera, muito obrigado, certo? Não esqueça de curtir e compartilhar, se inscreva aqui no canal e mais informações, referências, tudo aqui na nossa descrição, certo? E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.